Olá a todos e todas, eu me chamo Francine Carlete Grodeichler, sou mestranda do PPGDU da URI, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, juntamente também com meu colega Leonei Brown, e também em conjunto com o nosso orientador, professor doutor Adilson Cristiano Rabolski, realizamos então essa pesquisa intitulada Experiências com famílias venezuelanas em uma escola de educação infantil, tecendo acolhimento para a saúde. Então, nós temos um atual contexto migratório no Brasil, né, que há alguns anos muitos migrantes venezuelanos estão buscando refúgio no nosso país devido à crise econômica, política e social, né, em que se encontra a Venezuela. E a partir disso também as nossas escolas estão recebendo um grande número de alunos migrantes, né? E eu e o Leonei, por exemplo, trabalhamos no município de Itapiranga, Santa Catarina, que há um crescente número de alunos vindos, né, que são oriundos da Venezuela. Então, a partir disso, né, desse nosso contexto, né, educacional, nós tivemos, então, essa iniciativa, essa ideia de realizar essa pesquisa. Então, olá a todos. Como a Francine já citou, com a intensificação desses fluxos migratórios, principalmente de imigrantes venezuelanos vindos para o Brasil e, em especial, para a nossa região aqui de Itapiranga, surgiram muitos desafios, tanto na área da educação quanto na área da saúde, né? Na área de educação referente ao ensino, aprendizado dessas crianças, como os professores vão estar conduzindo as atividades ou fazendo com que essas crianças tenham um sentimento de pertencimento ao local onde estão, juntamente com suas famílias, tanto quanto na área da saúde, para com esse engessamento, assim dizendo, do sistema de saúde brasileiro devido à grande quantidade de imigrantes que estão vindo para o Brasil. Na nossa região ainda é mais tranquilo, então a saúde consegue atender, mas em outras regiões do Brasil a gente já percebe que se torna um pouco mais difícil. Então a gente vai estar utilizando uma abordagem decolonial, que ela oferece uma perspectiva crítica para entender e lidar com os obstáculos enfrentados pelos migrantes no ambiente escolar. Então, a gente vai utilizar como base os teóricos Aníbal Quijano, Catherine Walsh e a Bell Hooks, eles que destacam que a importância de desmantelar, de desconstruir as estruturas de poder eurocêntricas que perpetuam diante das desigualdades e da marginalização enfrentados por esses migrantes, reforçando também uma prática pedagógica que promove o respeito à diversidade e à inclusão. Então, a questão da saúde, ela revela-se como um dos principais desafios para a integração dessas famílias migrantes, junto também na comunidade escolar. A dificuldade para a saúde dessas famílias junto ao poder público, ao sistema público de saúde, é difícil em regiões e centros maiores. A nossa região aqui não é tão grande o centro, então ainda é possível, com os recursos municipais, atender a estas famílias, que não necessariamente necessitam só de atendimento médico para a questão da saúde física, mas muito é necessário também devido à saúde emocional, psicológica dessas famílias e dessas crianças devido às dificuldades que elas enfrentaram durante todo esse processo de migração. Então, vamos falar um pouco sobre a teoria decolonial inicialmente, tá? Alguns dos precursores dessa teoria são Aníbal Quijano, a Catherine Walsh e a Bell Hooks. E a teoria decolonial, ela é um movimento, né, teórico-político que se contrapõe aos princípios da colonialidade, tá? E a colonialidade, ela é um pensamento que se refere ao fim das administrações coloniais
só que ainda há um pensamento subjetivo, né, de relação de dominação, principalmente existente entre o povo conquistador de um território e o seu território conquistado. O Aníbal Quijano destaca que, principalmente na América Latina, há um pensamento eurocêntrico, né? Que muitos grupos que são dominantes, eles se baseiam, né? Eles utilizam dos modelos europeus como estruturas de poder e de dominação em relação a outros povos, tá? E a teoria, então, decolonial, ela é contra essas relações dominantes, tá? Ela é contra essas relações, ou esse ideal de que existe uma cultura dominante, uma raça dominante, e essas são ideias que estão principalmente relacionadas às relações coloniais de antigamente, tá? E mesmo assim, a colonialidade ainda está muito presente na sociedade contemporânea, tá? A teoria decolonial também, ela se opõe aos mecanismos de exclusão que são enfrentados por imigrantes e refugiados, principalmente preconceitos, xenofobias, tá? As práticas de acolhimento de imigrantes e refugiados, Acnur, ONU Brasil. Então, tem-se esses mecanismos de regulação e proteção. No Brasil, a legislação brasileira, ela ampara os migrantes e refugiados. A Lei número 9.474, de 22 de julho de 1997, estabelece e assegura o reconhecimento da condição de refugiado, né, para todos aqueles que têm, então, o temor em relação à perseguição, razão de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, né. Também vale dizer que existem pessoas, né, que migram, que buscam refúgio também, porque em seu país de origem estão sofrendo, né, por violação de direitos humanos, tá. Temos também a lei número 13.445, de 24 de maio de 2017, que regulamenta as migrações, estabelece os direitos e deveres, né, dos migrantes e as condições de entrada e permanência no país. A Organização Internacional para as Migrações, a OIM, ela é uma organização, né, que é da ONU, e ela foi fundada em 1951, assim como o Acnur, e é um órgão que ele promove as migrações ordenadas e benéficas para todos, tá? Seu foco é proteger pessoas que estão em situação de deslocamento, principalmente pessoas que em situação de vulnerabilidade, tá? Temos também outra organização, que é da ONU, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, é responsável pela proteção e assistência a todos os refugiados no mundo. Então, essa organização também tem um trabalho muito importante, um trabalho muito humanitário, e vem ajudando milhões de pessoas a recomeçarem suas vidas em outro território, tá? Vale destacar que essas duas organizações, elas têm vários escritórios aqui no Brasil, e elas vêm atuando, então, nessa demanda crescente que é da migração, né, das pessoas da Venezuela para o Brasil. A escola e o acolhimento às famílias migrantes. Então, a nossa realidade agora de receber alunos migrantes, né, então a escola, enquanto instituição social, tem que acolher esses alunos e tem que acolher também as suas famílias, tá? É importante que se abra um espaço de escuta, de diálogo na escola em relação às famílias migrantes, para conhecer sua realidade, perceber se eles têm alguma necessidade que precisa ser atendida, tá? E a escola também, ela é uma ligação com outras instituições da sociedade civil, como, por exemplo, a assistência social, a saúde. Então, é importante que a escola faça esse papel social de buscar compreender a realidade dessas famílias migrantes e fornecer ajuda, né, e fornecer também as redes de apoio para essas famílias. Atenção à saúde de imigrantes e refugiados, vulnerabilidade, acesso e políticas no Brasil. Então, muitas famílias, quando elas se deslocam de um lugar para outro, né, elas passam a viver em condições de vida precárias, né, o que intensifica a sua vulnerabilidade, né. Nós sabemos que as famílias que estão em situação de refúgio, elas buscam, né, elas são forçadas a buscar melhores condições de vida em outro lugar, e isso demanda, né, de um esforço mental, essas famílias ficam angustiadas, ficam com medo,
tá? Então, a saúde mental, além da saúde física, também é afetada, né? Então, no nosso município em questão, como o Leoneide saltou, os migrantes estão sendo muito bem atendidos, né? Mas a gente sabe que há outros lugares no Brasil e no mundo que não se tem como atender, né, a demanda, né, dos migrantes, dos refugiados, né? E então faça necessárias também novas políticas que atendam à demanda dessas famílias migrantes. A lei, então, já citada, de número 13.445, em seu artigo 4º, inciso 8, garante o direito ao acesso a serviços públicos de saúde, assistência social e previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Então, aqui no Brasil nós temos o SUS, e então o SUS ele é um sistema único universal, né? E ele atende também, além dos brasileiros, atende também os migrantes e os refugiados. Nesse contexto de assistência à saúde, é importante destacar o trabalho humanitário da Organização Médicos Sem Fronteiras, tá? Então, eles fornecem abrigo, eles fornecem alimentação, água potável, instalações sanitárias, né, para as pessoas que estão em situação de refúgio. Aqui no Brasil, essa organização está atuando principalmente no estado de Roraima, né, que é o estado fronteiriço com a Venezuela, então tem-se uma demanda de atendimento lá. Então, a gente tentou trazer para o debate as contribuições do Aníbal, da Catarine e da Bell Hooks, referente ao pensamento decolonial e as implicações na educação e na saúde, especialmente no contexto ligado à colonialidade, né? No ambiente escolar, então, essa inclusão se materializa ou ela acontece por meio das ações que promovem o respeito, a valorização das culturas, da diversidade, enfim, além de trazer para as famílias migrantes a oportunidade, então, de interagir e colaborar com a comunidade local. Eles não vêm só para tirar, eles vêm para agregar a nossa sociedade, né? Então, a construção de uma educação multicultural e inclusiva, ela é fundamental para valorizar o diálogo e realizar a troca de experiências. Então, essa seria uma estratégia necessária, então, para a gente conseguir promover uma cidadania plena e democrática. Então, beneficiando não somente aos imigrantes que vêm para cá, mas também como a sociedade num todo, como as pessoas que já moram aqui, né? Acredito que seria isto. Na saúde, os migrantes e os refugiados também enfrentam dificuldades, como já foi citado antes também. A gente vê que no Brasil como um todo a dificuldade para o atendimento desses migrantes é muito grande. E eles não necessitam só de atendimentos para questões físicas, eles precisam de atendimento para a questão emocional, para o lado psicológico, que se torna essencial devido às dificuldades que eles enfrentaram durante esse processo de migração que eles tiveram, né, que por muitas vezes é muito duro, é muito difícil de ser percorrido, né? Então, a importância para se dar uma atenção integral para esses grupos é de extrema importância, tá? Acredito que seria isso da minha parte. Muito obrigado pela oportunidade e até mais. Então tá, pessoal, também agradeço pela atenção de vocês. Até breve.